Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um The Explainer. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que confunde muita gente: psicologia e psicanálise. Qual é a diferença, afinal? Pois é, né? Bate aquela dúvida. Procura um psicólogo ou um psicanalista. E sério, essa indecisão pode até travar a gente na hora de buscar ajuda. Mas calma, a ideia aqui é justamente descomplicar isso tudo. Então vamos lá, vamos entender isso de uma vez por todas. Ok, para começar, vamos fazer nossa primeira parada no mundo da psicologia. Pensa nela como o estudo daquilo que está mais na superfície, sabe? Aquilo que a gente consegue ver, medir, até tentar mudar de forma consciente. A psicologia, basicamente, quer entender o que faz a gente funcionar no dia a dia, sabe? Nossas emoções, o porquê de lembrarmos de certas coisas, o que nos motiva. Ela foca no comportamento que todo mundo vê e nos pensamentos que a gente mesmo consegue identificar e falar sobre. Então, o que acontece na prática? Geralmente, o trabalho do psicólogo é bem direto. O foco é no comportamento que a gente consegue observar e nos pensamentos que a gente tem consciência. E para isso, existem várias ferramentas, como a famosa TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental. O objetivo é bem prático: resolver problemas específicos, dar estratégias para o paciente usar no dia a dia. Por isso que muitas vezes é um tratamento mais curto, com metas bem definidas. Ok, mas será que é só isso? Será que tudo que mexe com a gente, tudo que causa a nossa angústia, tá ali, tão fácil de ver? É agora que a nossa viagem começa a ficar bem mais interessante. Agora sim, a gente vai mergulhar de verdade. Vamos entrar nas águas mais profundas da psicanálise. Aqui o foco muda completamente. A gente vai explorar aquilo que está escondido, o que a gente não vê, mas que, segundo a teoria psicanalítica, é o que realmente comanda o show. O nosso inconsciente. E para a gente conseguir visualizar isso, tem uma metáfora que é simplesmente perfeita. Um clássico da psicanálise. Pensa na sua mente como se fosse um iceberg. Aquela pontinha que fica para fora da água, sabe? Essa é a nossa mente consciente. É tudo aquilo que a gente sabe sobre nós mesmos, o que a gente percebe. Só que a parte de baixo, aquela massa de gelo gigante que fica submersa, essa sim é que manda no navio. Esse é o inconsciente. E olha, ele é a maior, mas muito maior parte de quem a gente é. Tá, mas o que tem nesse tal de inconsciente? Pensa num baú gigante, um reservatório de sentimentos, de pensamentos, de desejos, de memórias que a gente nem sabe que tem. Muitas vezes essas coisas foram parar lá porque eram difíceis demais, talvez dolorosas demais para a gente lidar de forma consciente. É o que a gente chama de conteúdo reprimido. E o mais legal é que esse inconsciente não fica lá, parado, quietinho. De jeito nenhum. Ele dá um jeito de aparecer o tempo todo. Sabe como? Nos nossos sonhos, por exemplo. Naqueles atos falhos quando você vai falar uma coisa e sai outra completamente diferente. Pois é. Nas piadas que a gente faz, naquelas lembranças que do nada brotam na mente. Tudo isso é o inconsciente dando um oi. Ok, pergunta de $1 milhão. Se o negócio é inconsciente, como é que a gente acessa isso? Bom, a psicanálise foi muito inteligente e criou ferramentas bem específicas para essa escavação. Lá no comecinho, o Freud até tentou usar a hipnose, só que ele sacou que não funcionava para todo mundo, não era uma regra. Aí ele desenvolveu uma técnica que se provou muito mais poderosa, a associação livre. E essa técnica, junto com a interpretação dos sonhos, virou assim o coração do método psicanalítico. E como funciona essa associação livre? A regra é simples, mas é um desafio. Fale. Fale absolutamente tudo que passar pela sua cabeça, sem julgar, sem censurar, sem filtrar. E o papel do analista? É ter o que a gente chama de escuta qualificada. Ele vai ouvindo atentamente, buscando as conexões, os padrões que aparecem no seu discurso e que aos poucos vão revelando aqueles conflitos que estão lá no inconsciente. Então, para ficar bem claro, vamos colocar as duas lado a lado. De um lado, a psicologia, o foco principal é o consciente, os comportamentos. O terapeuta costuma ser mais ativo, mais direto, e o tratamento pode ser mais curto. Do outro lado, a psicanálise. O foco é total no inconsciente. O método principal é a associação livre, e o analista tem um papel mais de ouvinte, de intérprete. Geralmente é um processo mais longo, uma verdadeira exploração. Pois é,
E esse jeitão da psicanálise mais longo, mais profundo, acaba gerando muita desconfiança hoje em dia. Vamos falar a verdade, né? Tem gente que olha para isso e, como disse esse usuário do Reddit aí, acha que a psicanálise virou um novo bolo de pote. Sabe? Uma coisa que virou moda e que todo mundo acha que pode sair fazendo por aí. Só que a realidade é bem diferente. A formação de um psicanalista de verdade é uma das coisas mais rigorosas que existem. Ela se apoia no que a gente chama de tripé psicanalítico. Primeiro, muito, mas muito estudo teórico. Segundo, a análise pessoal. Isso mesmo, o analista precisa fazer a própria análise, e por anos. E terceiro, supervisão clínica, onde ele discute os casos dele com um analista mais experiente. É uma formação contínua que não acaba nunca. Aí você pode pensar, tá, mas com tanta terapia rápida por aí, por que raios alguém escolheria a psicanálise? Qual é a vantagem de fazer essa viagem tão longa e profunda? Olha, aqui está o pulo do gato. Enquanto muitas terapias focam em controlar um sintoma e mudar um comportamento, a psicanálise vai em outro lugar. O objetivo dela não é só te dar um alívio momentâneo, ela quer ir na raiz do problema. É sobre entender de onde vem o sofrimento. A lógica é, a gente precisa conhecer a causa para conseguir uma cura de verdade. E tem mais, a psicanálise trabalha com a ideia do 1. Isso mesmo, o número 1. Ou seja, você. A sua história única, a sua singularidade. Não existe receita de bolo, não tem protocolo tamanho único. O que importa é aquilo que só você viveu, só você sentiu. É um trabalho artesanal, 1 a 1. Resumindo, as vantagens são essas. É um caminho que respeita quem você é, a sua história, sem tentar te encaixar em uma caixinha. A busca não é só para se sentir melhor hoje. A meta é uma mudança de verdade na estrutura da sua personalidade. É alcançar um nível de autoconhecimento que muda sua forma de viver para sempre. E claro, uma jornada tão importante como essa, esse mergulho fundo em si mesmo, precisa ser guiado por gente muito séria, profissionais dedicados e com essa formação super sólida que a gente comentou. E por falar em profissionais dedicados, a gente queria deixar aqui um agradecimento muito especial ao Newton Guimarães, que é psicanalista e hipnólogo clínico lá na Nildrio Clinic em São Lourenço. Ele apoiou a gente para que esse explainer pudesse acontecer. Para quem não conhece, a Nutri Clinic é uma super referência lá no sul de Minas Gerais, ajudando um monte de gente a fazer exatamente essa viagem para dentro de si, seja com a psicanálise, a hipnose clínica ou outras especialidades. Então, fica aqui nosso muito obrigado a eles. Bom, para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação para você. Se a sua mente é mesmo esse iceberg, o que será que essa parte gigante, submerso, o seu inconsciente, está tentando te dizer nesse exato momento? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.